E aí, como será que se saíram as pesquisas eleitorais para o segundo turno das eleições de 2022? Logo depois do primeiro turno, eu fiz um vídeo analisando os resultados das pesquisas em relação ao resultado das urnas. Meu nome é Daniel Takata e hoje eu vou fazer essa análise para o segundo turno. Antes de qualquer coisa, eu vou começar o vídeo falando algo que eu sempre falo quando eu comento sobre esse assunto. Pesquisa eleitoral não tem como objetivo acertar resultado de eleição. Pesquisa eleitoral é uma fotografia, um retrato do panorama de momento. Mesmo que uma pesquisa seja feita na véspera da eleição, existem muitos fatores que podem fazer com que o voto de muita gente mude no dia do pleito. Vocês já devem estar cansados de me ouvir falar nisso. Mas eu também disse naquele vídeo logo após o primeiro turno que em toda eleição acontece a mesma coisa, o amaldiçoamento das pesquisas, porque os resultados não batem com o da eleição. E disse também que o que sempre acontece é que no segundo turno os resultados das pesquisas costumam refletir com mais precisão os resultados das urnas. Historicamente, pesquisas para o segundo turno se aproximam mais dos resultados verdadeiros, pois a questão do voto útil passa a não existir mais, e por haver somente 2 candidatos, os votos do eleitorado ficam mais consolidados. Eu tinha listado 3 fatores, entre vários possíveis, que podem influenciar os resultados das eleições. Voto útil, que é quando o eleitor muda seu candidato no dia da eleição para tentar impedir que outro vença. Voto não consolidado, que é quando o eleitor não sabe nem sequer o nome dos candidatos, o que pode gerar mudanças de votos no dia da eleição. E o índice de abstenção, que se for muito alto, é impossível projetar qual candidato poderia ser mais beneficiado com isso. Esses são fatores que podem levar a uma mudança de cenário no dia da eleição. Mas no segundo turno, esses fatores são amenizados. Por exemplo, no segundo turno não existe mais o voto útil. Os nomes dos candidatos também estão mais consolidados na mente dos eleitores. Afinal de contas, são só 2. O índice de abstenção, isso realmente continua sendo uma questão importante. Mas vocês veem que no segundo turno existem menos fatores que podem levar à mudança de voto no dia da eleição. Ou seja, as pesquisas costumam chegar mais perto do resultado no segundo turno. Isso é histórico. E foi o que aconteceu dessa vez. Eu vou mostrar para vocês. Mas antes de mostrar os números, eu já vou pedir para você deixar um like aí embaixo. Afinal de contas, eu tive um trabalho para fazer esse levantamento e acho que um like é uma troca justa, não é? Aproveita também e se inscreve no canal, já que eu tenho trazido aplicação de probabilidade, estatística em assuntos diversos, incluindo pesquisas eleitorais, tema tão na moda nessa época de eleição. Bom, nesse ano a gente teve a eleição para presidente e para governador em 12 estados no segundo turno. Eu considerei as pesquisas feitas na véspera da eleição e não só isso. Eu peguei as últimas que foram divulgadas para ter pesquisas mais próximas da eleição em si. Por isso eu tive que considerar pesquisas de diferentes institutos. Para presidente e governador de São Paulo, eu considerei as pesquisas do Datafolha. Para governador de Alagoas, eu considerei a pesquisa do Atlas e para os outros estados, as pesquisas do IPEC. Para exemplificar, o resultado da eleição presidencial teve Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, com 50,90% dos votos válidos e Jair Bolsonaro, do PL, com 49,10%. Na pesquisa do dia anterior, do Datafolha, os percentuais eram de 52% e 48%, respectivamente, com 2 pontos percentuais de margem de erro, para cima e para baixo. Ou seja, o resultado da eleição foi condizente com o da pesquisa. E se a gente analisar os resultados das eleições para governadores, isso também aconteceu para quase todos os 12 estados. Lembrando que, dependendo do estado e também dependendo da pesquisa, a margem de erro podia ser de 2 pontos percentuais, 2,5
e até 3 pontos percentuais, já que isso depende do tamanho da amostra e da metodologia da pesquisa. Considerando esses fatores, o único estado em que os resultados caíram fora das margens de erro foi Pernambuco. A pesquisa do IPEC do dia anterior apontava 54% para Raquel Lira, do PSDB, e 46% para Marília Arraes, do Solidariedade. O resultado final foi de 58,7% e 41,3%, respectivamente. Então, em 13 eleições para presidente e governador no segundo turno, os resultados caíram dentro da margem de erro em 12. Como a margem de erro tem índice de confiança de 95%, então é um índice condizente com o que a gente observou. E as pesquisas indicaram de maneira acertada o vencedor em todos os casos. Como eu mencionei anteriormente, isso ocorre no segundo turno por haver menos fatores que possam fazer o eleitor mudar de candidato no dia da eleição. Eu deixo claro mais uma vez, pesquisa não prevê resultado de eleição, e sim dá a ideia do panorama do momento, seja na véspera, uma semana ou um mês antes da eleição. Eu vou aproveitar que falei sobre isso e indicar o excelente trabalho do site Polling Data, do estatístico Neil Eldash e sua equipe. É um site agregador de pesquisas eleitorais. Usando a evolução das pesquisas e métodos estatísticos, eles estimam as probabilidades de os candidatos vencerem as eleições. Ou seja, diferentemente das pesquisas em si, o Polling Data tem como objetivo fazer uma projeção dos resultados. O trabalho é bem interessante. Eu vou deixar o último relatório divulgado por eles aí embaixo, na descrição do vídeo. E você? O que achou do desempenho das pesquisas eleitorais nesse segundo turno? Eu quero ouvir você, deixa seu comentário aí embaixo e também já sabe, like no vídeo, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos se você gostou. Obrigado pela audiência, um grande abraço a todos.